As ideias suras, sei lá. A galera, as ideias. Então, mas que ideias? Essas são. Ah, visão de mundo, visão, tipo, a respeito do que estava acontecendo, tipo isso. Né? A gente vai começar a ter uma mudança no comportamento social. Para ter uma mudança, tem que ter essa mudança de visão, certo? Então, uma sociedade que tinha essa, essa visão imposta pela igreja, né? Pelo clero, pela religião, passa a ter uma visão um pouco mais humanista, um pouco mais humanizada. A gente vê, né, aquela pequena transição naquele olhar mais humano, certo? Nos quadros. Isso. Então, mas esse resgate desses padrões gregos vem de uma negação pelo que eles tinham acabado de viver, né, durante aproximadamente aí, quase 1000 anos, certo? E passam ali a valorizar algo que tinha antes, que era uma visão antropológica, né, um olhar sobre o humano. Um pouco do olhar cristão? Sim. Então, olha lá. Nós vamos ver, então, a partir de agora, essa renovação da arte, né? Que ela vai passar por esse redirecionamento, né? Essa nova visão, essa nova perspectiva da arte que vai ser influenciada pela ciência e pela filosofia, certo? Então, isso eles vão visar muito, eles vão olhar muito para Platão, para Aristóteles, certo? E vão trazer esses questionamentos, né, essas dúvidas para o momento atual. O que é que mais vai se renascer? Nós estamos presenciando o renascimento urbano, né? Lembra que vai sair um pouco da área rural, vai voltar para os centros urbanos, certo? O comércio, ele se revigora, e o renascimento cultural, certo? Com esse renascimento comercial associado ao cultural, a arte ela passa a ser também monetizada, ou seja, os artistas agora eles vão passar a ser pagos, né, por grandes mecenas que vão ser essas famílias, esses clãs que vão agora passar a pagar para ter essas artes, né, dentro dos suas casas, né, dos seus palácios e tudo mais, né, eles vão pagar para ter. Eles vão Professora, pagar para ter músicos, sim. isso já começou um pouco na arte gótica, né? Tipo, que os carinhas contratavam retratistas, tipo isso, né? Pra pintar Isso, pessoas, assim, tipo, fugindo um pouco de pintura da igreja, mas pintura de pessoas normais, assim. isso. E é muito importante a gente ter essa visão de que o renascimento ele não acontece do nada, né? Esse pensamento ele vem crescendo dentro dessa sociedade, né? Então é uma mudança no pensamento que ele vai acontecendo gradualmente, gradativamente, ele vai vindo caminhando, né? Com esse pensamento, né, dessa liberdade, dessa, desse olhar humano, certo? Então, vem aqui esse novo olhar, que na verdade não é tão novo assim, né? Ele vem caminhando junto com essa sociedade, certo? Então, sim, eles vão começar ali, né, junto com a arte gótica, se desenvolvendo, certo? Então, aqui uma breve contextualização local para a gente entender aonde que vai se desenvolver essa história. Nós vamos falar aqui principalmente dessas escolas, né, desses ateliês que vão se desenvolver ali em Florença,
Mas é importante que a gente observe esses outros ateliês, essas outras escolas que vão crescer ali em Veneza. Veneza vai ser um dos principais concorrentes em arte, principalmente, com Florença. Mas nós vamos ter as escolas de Bolonha, vamos ter a escola de Milão, tá certo? Aqui eu separei para vocês meio que um resuminho do que estava acontecendo, certo? Na sociedade. Então, como a gente estava falando antes, o Renascimento ele vai trazer essa negação da Idade Média. Então, nós passamos aqui pela Idade Antiga, aonde a gente viu o desenvolvimento, né, dos povos gregos e romanos. Aí nasce esse carinha sensacional, né, que é esse Jesus, né, Jesus Cristo, que vem trazendo toda essa nova filosofia, essa amabilidade toda, né, e tudo mais. E o surgimento dessa pessoa histórica vai mudar completamente a visão daqui para frente, certo? A partir de então a gente passa pela Idade Média, certo? Onde nós vamos ter esse raciocínio completamente teocêntrico, voltado para a igreja, certo? Vamos passar por essas questões, né, sociais, pela Santa Inquisição, que ela vai fazer a caça, né, de algumas pessoas, inclusive passa-se a fazer essas caçadas de outras formas, né? Aqui no Renascimento, a gente vai ver desenvolvimentos dos cientistas como Galileu Galilei, Copérnico, certo? Que vão ser perseguidos pela igreja ainda, né? Então, esse surgimento da Inquisição, ele continua ali, né? É interessante a gente reparar que com o fim das cruzadas, certo? Abre-se ali o mar do Mediterrâneo e ajuda o crescimento mercantil ali, certo? E isso também vai facilitar idas e vindas artísticas, certo? Uma contextualização aqui para a gente entender mais ou menos de onde a gente está. Lembra que na literatura a gente tem o contato aqui, né, durante a Idade Média ali com o trovadorismo, certo? A gente passa pelo período do humanismo, que nas artes não tem, ele tem só caracteres. Lembra que eu falei para vocês, nas pinturas a gente depara com com essas noções, né, com esses caracteres dentro da pintura, que a gente vai perceber um olhar mais humano, né, e tudo mais, até chegar nas configurações mais perfeitas retratistas, certo? E o que vai estar acontecendo aqui na literatura aqui com o Renascimento? A gente vai estar vendo classicismo, certo? E como a gente está trabalhando ali próximo de 1500, o que vai acontecer? Nós temos o Mediterrâneo aberto, e o que está acontecendo em 1500 de tão grandioso? Alô? Exatamente, Ju. As grandes navegações. Então é Professora, aqui. Oi, eu. só para constar, eu sou a Júlia e a Júlia aí eu nos imagino. Ah, tá bom. Ok. Tá tudo trocado hoje, professora. Tá tudo trocado. Não, tudo bem. Acontece, né? Tecnologias. Então, realmente, essas grandes navegações, assim, elas vão acontecer. E agora é que vai terminar de lascar com tudo, né? Começou as navegação, aí imagina, né? Já vão começar a buscar os temperos. E é agora
é agora que termina de lascar com tudo. Algumas coisas são legais, outras nem tanto, e o Brasil é ali, né, colonizado nesse momento. E aí a gente vai passar pelo quinhentismo, né, pela mão dos portugueses aqui na literatura, certo? Então, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Quais são esses raciocínios? Aonde a gente está chegando? Vocês estão situados? Sim. Joia. Então, é o seguinte, o que é que está acontecendo? A gente vai olhar para a pintura e a gente vai ver algumas características ali sendo desenvolvidas, certo? Então, é importante que a gente perceba a volta do antropocentrismo, mas com um olhar cristão. Lembra que eu falei? Chegou Jesus, acabou. Né? A galera vai entrar nas ideias dele ali e vai embora, certo? Então, entrou o antropocentrismo cristão nesse momento, certo? Essa volta do olhar, mas ainda carregado com essa ideia cristã, certo? Então, nós vamos ver essa retomada da antiguidade clássica. É aqui que a gente vai perceber a liberdade. Lembra que eu falei para vocês? Olha, aqui não existe liberdade, né? Lembra que eu estava falando da arte grega? Eu falei para vocês da arte egípcia. Eu falei assim, gente, aqui não existe liberdade artística. Mas neste momento, beleza, joia, bom almoço. Então, retomando, aqui a gente vai ter essa liberdade artística, nós vamos ter a valorização do indivíduo. Repara que até agora a gente não falou o nome de nenhum artista. Vocês repararam nisso? Que até agora a gente não falou assim, fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, tararararará. Sim, exatamente. Então agora a gente vai ver as tartarugas ninja e essa entrada desse pensamento, né, de o porquê que eles são as tartarugas ninja, certo? Outras características que eu deixei aqui listado para vocês é o escorço, que é não só essa tentativa de trazer a realidade, certo? Trazer não só o retrato, como o relato desse corpo humano, né? Desse estudo sobre o corpo humano, como a interação desses personagens que vão estar sendo ali feitos, né, não só na pintura, na escultura também, mas com a interação para fora desse quadro, essa interação com algo que está acontecendo ali naquela cena, com o exterior, tá certo? E nós vamos discutir e ver também aqui essa relação do chiaroscuro, certo? Que é diferente quando a gente for olhar para esse chiaroscuro no barroco. Aqui, o chiaroscuro, ele serve para a gente reparar nos volumes, certo? E na profundidade das coisas. Vamos dar uma olhadinha nisso? Eu peguei aqui alguns pintores para a gente dar uma olhadinha, certo? Então, o Masaccio, ele vai olhar para as esculturas do Donatello, certo? E vai perceber essa... Sim, mas a gente já vai falar do Donatello. O Masaccio, ele vai olhar para essas esculturas do Donatello e vai passar a admirar a veracidade dessas esculturas e vai trazer para as pinturas dele
esse caráter de escultura, certo? Então, quando a gente olha aqui, né, para essa imagem, que é a Madonna e o menino, né, ou a Virgem e o menino, é importante que a gente comece a observar, por exemplo, a interação dos personagens com o que está acontecendo, certo? Nós temos aqui alguns resquícios, ok? Da magnanimidade de alguns personagens. Nós podemos ver aqui que a Virgem ela é maior, certo, do que os outros personagens. Eles não estão exatamente do mesmo tamanho, né? Ou próximos do que seria uma realidade. Mas é importante que a gente olhe essas características e essas expressões humanas que temos aqui, ou a tentativa delas, né? Olha o rostinho desse nenê, que chateado. Olha esse rostinho, essa carica aqui, ó, é de quem tá chateado. Mas o que a gente vê aqui, olha, nesses anjinhos aqui? Já nasceu pistola com as injustiças. A gente olha para esses anjos e eles estão olhando ou para a cena que está acontecendo, ou eles estão compenetrados no que eles estão fazendo. Esses aqui de baixo, eles estão compenetrados na adoração, eles estão tocando em adoração a essa virgem, a essa criança que é sagrada, certo? Esse anjinho aqui do canto, ele tem um olhar distante, sabe? Como quem olha por cima do espectador que está de frente para o quadro, ele tem esse olhar mais distante. O anjinho que está aqui atrás, ele meio que observa essa cena, né? A adoração dos anjos, a Virgem ali, ele meio que está ali observando tudo o que está acontecendo. Então, é importante que a gente tenha a gente mantenha essa observação sobre essas pinturas, certo? Sem contar nas características que a gente já vem acompanhando, né, desde o desenvolvimento da pintura gótica, que é esse tecido, a gente consegue perceber a maleabilidade dos tecidos, o formato do corpo, né, as distorções ali dos movimentos, certo? Mas o Masaccio ainda não é uma tartaruga ninja. Você é a minha mãe pegando doce ali. Outra característica que a gente vai ver aqui no desenvolvimento dessas pinturas é esse olhar em perspectiva, a utilização de um ponto de fuga, certo? E a partir desse ponto de fuga, nós temos ali essas linhas em perspectiva que vão delimitar, né, a profundidade, o volume das coisas, a posição, né, ali das pessoas. E é interessante a gente olhar que toda a cena ela é desenvolvida a partir desse pensamento geométrico, a partir desse olhar em perspectiva, né? Esse aqui é o mercado ainda do Masaccio. Esse quadro aqui, ele é a Trindade ainda do Masaccio. O que é interessante a gente observar. Olha como tá esse ponto de fuga aqui. Fui enganado desde o começo, mas, gente, é o que eu falo. Quanto mais eu me aprofundei nos estudos, né, em música, em artes, mais eu quis aprender sobre as outras matérias, mais eu quis saber sobre geografia, mais eu quis saber sobre física, mais eu quis saber sobre matemática, mais eu quis saber sobre linguagens. É muito importante que a gente perceba a integralidade, né, essa junção de tudo. Sim, é importante fazer vários cálculos, usar vários aparelhos. Mas o que eu estava dizendo é,
Observe essa extensão desse olhar em perspectiva, porque até então nós víamos esses olhares, né, estendidos, essa perspectiva estendida na grande cena, né? A partir de aqui, ele passa a desenvolver essa angulação, certo? Para outras partes, né? Principalmente para dizer o que está em cima e o que está embaixo, não só da profundidade. Certo? É importante a gente reparar aqui esse desenvolvimento, certo? Entre luz e sombra, que passa a fazer esse papel da profundidade também, certo? Que passa a falar pra gente, olha, aqui, né, conforme eu vou desenhando essa sombra, eu estou dizendo que ela vai se aprofundando, ela vai ficando distante, né, do espectador, certo? O Masaccio também vai ficar famoso, né, pelos seus retratos, né? O Botticelli, gente, ele vai passar a fazer essas pinturas, ele vai sair, né, desse universo cristão e vai passar a fazer essas pinturas sobre a mitologia num olhar romano. Sim, é um quadro belíssimo, mas ele ainda não é uma tartaruga ninja. Por quê? Nós temos aqui o desenvolvimento em perspectiva, nós temos aqui esse caimento do tecido, ele consegue expressar o que está acontecendo. Esse é o nascimento da Vênus, né? Então, ele está falando do exato momento em que a Vênus nasce, né, das espumas ali do mar, e é carregado, né, pelo deus do vento, pelo deus das flores, pela deusa das flores da primavera, onde ela é recebida pela primavera. Então ele está contando todo um contexto histórico ali, né? Então ele consegue expressar o que é que está acontecendo com os deuses, né? Ele passa essa história, por exemplo, a Flora, né? Ela está abraçada ali porque ela acaba, esse deus ele puxa ela para ficar com ele porque ele se apaixona por ela e ele não pode deixar ela cair porque se ela cair ela morre. E nisso ela se apaixona por ele. Então ele vem contando essa história, certo? Mas o que acontece? Nós temos aqui um problema com o ombro da Vênus. Ela tem um ombro meio... Sabe aquela cena? Vocês assistiram Harry Potter, o segundo, onde ele fica meio com o braço esquisito? É muito estranho, né? Quando eu olho para esse quadro e eu reparo nesse braço, eu penso exatamente naquela cena, assim, daquele braço meio esquisitão, assim. E a gente tem um probleminha aqui com as ondas, né? Com essas ondas do mar, elas ainda não têm um bom desenvolvimento. Sim, é um braço esquisitão. Ele ainda não é uma tartaruga ninja, né? Aqui eu deixei detalhado para vocês os personagens que compõem. Sim, é muito bonito, mesmo assim, mesmo aquele ombro de macarrão, como diz o Paulo, mas é realmente muito bonito, assim, sabe? Nossa, é muito emocionante. E reparar, né, no que está acontecendo na cena, por exemplo, a gente tem alguns personagens repetidos, né, do nascimento da Vênus, né? Nós já conhecemos aqui o Zéfiro, que é o rei, que ele é o deus dos ventos do oeste, né? Um vento meio tenebroso,
né? E conforme ele vai se relacionando ali com a Cloris, ele vai se tornando um vento mais bravo, mais brando, né? Que permite que ela espalhe o pólen, espalhe as flores na primavera. E a Flora, que é a transformação da Cloris, né? Que é onde ela passa a ser, né? Essa primavera. Nós temos as três graças, que elas são essa mensagem de prosperidade, sempre associada ali a Vênus, né, a Afrodite grega. Nós temos ali Hermes, que é o mensageiro, certo? E nós temos o Cupido, né? O Cupido, ele tá vendado, não sei se dá para vocês verem aqui, mas ele tá vendado, né? Nessa ideia de que não se escolhe, né? Esse amor, essa paixão que você sente por outras pessoas, não se escolhe. Né? Uma coisa importante que eu venho falar sobre a Vênus, que a gente tem que dar uma olhadinha, eventualmente comparar, talvez eu deixe uma comparação para vocês ali no Classroom, para vocês darem uma olhadinha, nessa ideia da Vênus, né? A Vênus aqui, ela vem com um caráter um pouco mais familiar. Na Grécia, na Roma, ela tinha esse caráter um pouco mais sensual, um pouco mais voluptuosa, talvez seria a palavra, né? Mas aqui ela vem trazer a mensagem de fertilidade, porque ela está associada ali ao casamento, né? A essa instituição familiar, aonde visa-se, né, essa prosperidade, né? Esse nascimento de filhos. Vamos falar agora da Tartaruga Ninja. É agora. O Leonardo é a Tartaruga Ninja, certo? Por quê? Vamos trazer aqui esse olhar, né? Para esse que é um dos quadros, né? Se não o quadro mais famoso dele, que é a Mona Lisa, né? Sim, sim. Coloca um tal de selfie, assim, ele segurando o próprio celular, assim, ia ficar perfeito. Ia ser muito engraçado. Vou tentar fazer uma montagem dessa. Sim, vai ficar super interessante. Vou tentar. Eu posto depois. Eu mando no grupo para vocês verem. Mas eu achei genial, realmente. Ia ficar muito perfeitinho ali, porque ele tá na posição, né? De tirar a selfie. Uma coisa interessantíssima da gente observar nesse quadro é, primeiro, ele não tá terminado. Não, o Leozinho aqui não tinha um costume de sair terminando tudo que começava. Primeiro porque ele era um nerdão, assim. Só que ele era um nerd do rolê. Então, ao mesmo tempo que ele estava fissurado com ciência e tudo mais, ele estava nas festas. E ele era muito sociável. Mas é o seguinte, ele estava ali fazendo a arte dele, né? Pintando ali o quadro, fazendo ali um afrescozão enorme na parede de alguma catedral. De repente, ele pensava assim: nossa, mas, né, imagina, e se acontecesse de a gente poder voar igual um pássaro? Acabou. Ele larga tudo que ele está fazendo e vai começar a escrever. Ah, mas nossa, ele começava a ter esses pensamentos acerca da matemática, acerca de conceitos físicos que foram desenvolvidos depois dele, né? Mas ele tinha alguns questionamentos, aparentemente, ali. Inclusive, deixei para vocês um link de uma organização que fala sobre várias dessas obras dele que ele deixou encadernado, que ele deixou por ali, aonde tem, né, vários desenhos de aparelho, vários estudos de corpo humano, mas enfim, ele tinha uma ideia, ele largava o que ele estava fazendo
para ir cuidar dessas preocupações, né, que ele tinha. Então, nem sempre ele terminava, o que ocasionou uma treta dele com Michelangelo, mas eu não vou entrar nesse assunto. Enfim, o que é interessante a gente olhar na Mona Lisa é que há aqui um grande estudo geométrico, certo? Se der tempo, eu conto. A gente não tem muito tempo, eu quero chegar pelo menos ali na música hoje. Se a gente não chegar, eu quero terminar a pintura. Então, é o seguinte, o que acontece? Não vou entrar, depois eu conto. Aqui a gente tem alguns estudos de perspectiva, tá certo? E nem sempre o que tem atrás o que tem atrás ali é realmente a continuação, certo? Nós temos alguns estudos, né, falando sobre o posicionamento de cada uma, né, dessas partes aqui do fundo. Lembra que eu falei para vocês, o esfumato, ele vai servir, né, esse esfumato, eu falei, a sombra, né, essa ideia de sombra e luz vai dar a característica de profundidade. E olha aqui o desenvolvimento dessa profundidade. Quanto mais profundo, ou o quanto mais. Para a gente ter essa ideia de relevo, ele usa, né, esse claro escuro, esse esfumato que a gente vê aqui. Certo? Então, ele vai combinar esse estudo geométrico com essas técnicas de pintura que ele vai desenvolver. Sora, não entendi o que acontece. Pois eu vou explicar para vocês nesse mínimo detalhe. Aqui nós temos em detalhe a Vênus de Botticelli. O que eu gostaria que vocês notassem é essas linhas aqui. Cadê meu cursor? Aqui, ó. As linhas, a gente sabe exatamente aonde começa e aonde termina, apesar da gente já ter uma técnica bem desenvolvida do esfumato, certo? A gente tem aqui essa caracterização de sombra e luz, a gente enxerga a profundidade do rosto da Vênus, certo? Mas eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aqui na Mona Lisa e reparassem que não temos traços definidos em lugar nenhum. Eu fico arrepiada, gente. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. Esse quadro, ele é naniquinho, não tem nem 1 metro. E olha a lindeza que é esse quadro. Olha aqui. Ele não deixa, certo, as linhas do rosto em lugar nenhum. Reparem aqui, nem mesmo no olhar ele dá essa sensação de cristalino do olho. Olha aqui essa transparência no olho da Mona Lisa. Reparem que aqui na Vênus ele faz o risco no olho, né? O risco do cristalino. A prof apaixonada pelo quadro parece meu time. Gente, o Léo é demais. Assim, se ele estivesse vivo agora, nesse tempo, eu queria muito ser amiga dele. Ele é aquela pessoa assim que eu ia falar assim, pelo amor de Deus, senta na minha mesa na hora do recreio. Olha, não é? Você fala assim, não, senta comigo, por favor, conversa comigo, fala aqui, vamos conversar. E olha só como ele vai dando as nuances, assim, olha, para a gente perceber aonde começa o lábio e aonde termina. Começou a ficar um pouquinho mais tenso, né? Mas mais ou menos. Olha só, ele vai dando essas nuances através da técnica do esfumato. E é somente essa técnica. Mais ou menos isso. E é muito lindo
é muito lindo, porque quando a gente vai olhar para esse quadro, a gente começa a perceber que ele basicamente não usa linha. Basicamente, é tudo isso mato. Então você olha ali para o cabelo, você vê algumas linhas, mas a maior parte dali você vê que é a técnica, né, do esfumato. Então é um quadro mágico, é lindo, é maravilhoso. E ele é uma tartaruga ninja. O Tiziano não é uma tartaruga ninja, porque ele também tem problemas com pescocinhos tortos, pezinhos tortos. Mas o que eu gostaria muito que vocês notassem nesse quadro da Ariadne, e o que eu gostaria que vocês vissem nesse quadro da Ariadne é que as linhas... Sim, a galera tem, né, uma dificuldadezinha, assim. Mas é interessante a gente reparar algumas coisas. Eu tomei a liberdade de colocar essas linhas para a gente entender como é que está funcionando a perspectiva aqui, né? A gente consegue perceber que sai da mão de Baco, né? Essas linhas, né, de perspectiva. O desenvolvimento do quadro todo tem um ponto ali. É ali naquele pontico ali que se desenvolve o resto da perspectiva. E voltamos aqui, perdão, com essa mitologia sendo contada, né? Desculpa, com essa mitologia sendo contada, né? Baco declarando ali o seu carinho, o seu amor por Ariadne, joga no céu esse colar de pérolas que cria essa constelação que ele dá de presente a ela, né? Nós temos aqui os bacantes, que são essas criaturas da floresta que acompanham o Baco, que fazem esse ritual, e eles estão ali. O ritual dos bacantes não é um ritual muito interessante, porque ele pode envolver uma certa sacanagem, mas eles também fazem sacrifícios de pessoas, animais, né? Lembra que eu falei para vocês, né, que Dionísio e Baco são, né, os deuses equivalentes. E Dionísio é o deus que sacrifica as virgenzinhas, né? Coloca elas para correr no mato e cata elas e come depois. De um jeito não interessante. Vamos falar aqui sobre as esculturas. Que horas temos? Estamos terminando. Vamos falar aqui... Vamos aqui falar sobre essas esculturas. Então, de volta, temos aqui antropocentrismo, retomada da utilidade clássica, liberdade e valorização do indivíduo, a busca pela beleza e a perfeição e a expressividade humana. Quanto mais, melhor, certo? O que eu trago para vocês aqui é o mesmo personagem. Estamos falando de Davi. E voltando àquele humanismo cristão, Davi é um personagem da mitologia cristã, certo? E ele é o cara que vai matar lá o gigantão, pega lá a pedrica lá, joga e mata o Golias, certo? E nós temos aqui 3 representações. Donatello, ele é uma tartaruga ninja, certo? Tanto a escultura de Donatello quanto a de Verrocchio, elas estão em bronze, certo? Um está escovado e o outro não, por isso a diferença, mas as duas são em bronze. O que é interessante notar aqui é a expressividade, o momento de cada uma delas, certo? Se você olha para o Davi Donatello, ele não está numa posição de acabou a Jéssica, certo? Não está naquela posição de deboche. Ele está aqui falando sobre esse triunfo, sobre essa vitória, certo? Ele está pisando na cabeça do Golias. A espada dele é uma espada grande, né?
Amada, né? Tá aqui, né? Todo. Certo? Né? Então ele tá aqui falando assim, então derrotei, né? E ele traz essa expressão, ele traz a expressão facial, ele traz essa expressão corporal, ele traz, reparem também na volta dessa nudez, certo? Nós estávamos vendo assim estátuas com roupas, né? Estátuas cristãs, e agora voltou todo mundo para ficar pelado, tá tudo bem, tá tudo jóia, certo? Então, é importante a gente reparar tanto nesse retorno desse pensamento da arte antiga, quanto nesse olhar vitorioso. A primeira debochando. E vamos ter aqui o David Verrocchio. Reparem aqui nesse Golias cabeludo, barbudo, a cara da derrota. Lembrou algum personagem da mitologia cristã? Certo? O Davi também tá com uma cara de que não tá gostando do que aconteceu. Ele não tá contente. Olha pra carica dele. Ele tá com uma cara de... gente... Teve que ser assim, né? Não, eu não tive escolha. Nem eu, nem ele. É uma imagem que fala sobre não haver vitoriosos. Não haver um herói, nem um vilão. Certo? E... Exatamente. E para concluir aqui o nosso raciocínio, né, voltamos aqui com o Michelangelo, né, e esse Davi de 5 metros de altura, um pouco mais, certo? Num momento bem capcioso. Bem capcioso. O Michelangelo, detalhe, tanto Michelangelo quanto Leonardo foram alunos do Verrocchio, né, que abriu esse ateliê em Florença. E Michelangelo vai trazer esse olhar da dúvida. É que aqui não dá para ver, mas ele tá com um semblante, sabe, de quem tá pensando. É momentos antes dele saber o que é que ele vai fazer para derrotar o Golias. É aquele momento da dúvida. Então é importante que a gente perceba que, como a gente está falando de... Pois é, né? Então, mas não deu certo a FIC porque eles tretaram muito feio e aí, né? Muito triste. E eu peguei um rancinho do Mickey, mas fica para próxima aula. Enfim. Sim. Mas enfim, a gente volta para discutir isso aí outra hora. Deixa eu só concluir meu raciocínio. O importante aqui é que a gente repare nessa ideia de que o que é ciência se não a dúvida? O que nos faz existir seria essa arte do pensar, certo? Então, é importante que a gente note isso. Outro detalhe, reparem que as mãos, os pés e a cabeça são desproporcionais ao corpo. O que isso traz é a reflexão de que essas atitudes, né, pela mão, as atitudes que você vai fazer, tudo que você vai fazer, que você vai pesquisar, as suas atitudes, o seu caminhar,
devem ser guiados pela razão, certo? Além do mais, o Michelangelo ele estava muito estudando mãos e pés, porque quem desenha sabe que é assim, uma tristeza. Chega na mão, a vontade de fazer assim, sabe? Umas voltinhas. Porque assim, Senhor, que parte do corpo? Você desenha tudo. Chega na mão e no pé, você fala assim, olha, eu desisto da minha vida. E ele fez um estudo. E, gente, de verdade, posso postar um slide com fotos, né, mais próximas da mão e do pé. São, assim, perfeitos. São mãos e pés muito lindos. E pé nem é bonito. Mas esses aqui eles são muito bem feitos, certo? Deixei a reflexãozinha aqui para vocês darem uma olhadinha e a gente continua falando sobre isso na próxima aula. Joia?